Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos entrevistar o professor Bruno Pontes. Vai rolar muita coisa curiosa aqui, mas o tema central é intolerância religiosa. Professor, de que maneira se expressa a intolerância religiosa no Brasil? Que tipo de intolerância é mais comum? Bem, quando a gente fala sobre intolerância religiosa, a gente tem que retornar a alguns termos que são básicos para a nossa educação. A primeira delas é que nosso Estado, que é um Estado democrático de direito, ele executa um país chamado de laico. E essa palavra laicidade, ser laico... Eu posso fazer um breve intervalo? Pode. Nós acabamos de comemorar o feriado de Nossa Senhora da Conceição. Como é que nós somos um país laico? Muito bem. A palavra laicidade ela é um contexto de dois grupos de palavras gregas, que se chama laos, que quer dizer povo, e oikos, que quer dizer casa. Quando a gente utiliza o termo de laicidade, nós estamos falando que toda a representação ideológica de um povo que está designado de uma nação é representada a partir dos processos democráticos. Ou seja, um país que ele é laico não quer dizer que ele é arreligioso ou que ele não tem religião. Pelo contrário, é permitido e manifesto todas as formas religiosas, inclusive o não religiosismo ou até mesmo o ateísmo. Não, mas a impressão, por exemplo... A impressão que se dá é o seguinte, o país laico não tem religião oficial. Sim, com mas certeza. A gente não tem na Constituição, mas o feriado de ontem mostrou que a gente tem na prática. Isso é o maior processo de democracia que existe. Por quê? Nós tivemos durante muito tempo, verdadeiramente, a oficialização do Tratado de Santa Sé, juntamente com essa construção católica, durante muitos anos o país, até a Constituição de 88, nós tivemos essa possibilidade de ter um regimento religioso. Porém, na nova Constituição, nós recebemos a liberdade para todas as religiões, ou seja, nós podemos ter aqui festas voltadas para a consciência negra com as religiões de matrizes africanas, nós podemos ter aqui o Dia Nacional, Dia Estadual, Municipal do Espiritismo, nós podemos ter aqui a construção da, vamos dizer, da Semana da Paz, orientada pelas religiões de matrizes europeias ou até mesmo de matrizes orientais, e que não impede também do cristianismo se manifestar através de suas festas para que a gente construa essa liberdade, porque é uma representação. Nós temos cristãos e não cristãos no Brasil e de acordo com a representação democrática, cada religião vai expressar a sua fé, uma vez que no artigo 5º da nossa Constituição, no artigo 37, a liberdade é manifesta para todos os cidadãos. E o ateu, como é que fica nessa história? Eu vou lhe dar um exemplo. Tanto a Câmara Federal... Congresso Nacional, Assembleia Legislativa vai começar a sessão, diz, em nome de Deus está declarada aberta a sessão. Eu sou ateu, digo, não concordo. E aí? Muito bem. Inclusive essa expressão de em nome de Deus está na promulgação, na parte inicial, no preâmbulo da Constituição do Brasil. Deu uma confusãozinha quando foram escrever a Constituição, eu me lembro desse episódio, queriam tirar, Isso, justamente por essa abordagem que eu fiz aqui. Exatamente. O nome Deus, ele é um nome que não constitui uma personalidade, não é uma pessoa. Ela não está ligada diretamente com a ideia de crença, porque a divindade ela pode ser simplesmente uma representação simbólica, inclusive do que seja sagrado ou não. Para muita gente... adora uma cachaça, tem muita gente que adora uma cervejinha, Não quer dizer que a religião dele seja cerveja, ou seja cachaça, mas é importante a gente lembrar disso, porque o ateísmo, o agnosticismo e os livres pensadores, eles fazem parte de um grupo de representações onde a sua expressão não está em uma religião, ou não está baseada em uma fé religiosa ou ligada com o sagrado. Há um interesse, claro, que isso seja colocado dentro do ensino. Nós temos uma deficiência no Brasil porque a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela tem nos seus currículos, no artigo 33, o que fala sobre o ensino religioso. Mas o ensino religioso ele não é catequese, o ensino religioso ele não é teológico, ele tem que ser desenvolvido através de uma perspectiva de ciências das religiões, onde ele aborde tudo, inclusive o ateísmo. Tem uma data que, me parece, muito próxima aí para se instalar o ensino religioso na escola, não é isso? Na verdade, ele já é lei desde 1996. Mas tem um prazo para cada escola adotar o ensino religioso. Aí, como é que vai ser isso? Porque vem a professora de religião, ela tem uma formação católica e eu sou protestante. Como é que nós vamos resolver isso? Esse é o grande problema. Ela vai falar de Nossa Senhora e eu digo, não, essa da Nossa Senhora não é isso que a senhora está dizendo. Como é que vai resolver? É verdade. O grande problema da educação hoje é exatamente isso. Normalmente se coloca à disposição das escolas professores que não têm uma formação adequada, de uma licenciatura voltada
para o ensino religioso. Então, pegar um padre, um pastor, um sacerdote, um palestrante, seja qual for do seu credo, e colocá-lo em sala de aula, isso é o grande problema, porque inclusive é ilegal. Né? Eles não pagaram metodologia, eles não pagaram didática, e há uma dificuldade, por exemplo, de ocorrer um crime conhecido como proselitismo. Né? E o que é o proselitismo? Proselitismo. Explica isso, detalhe aí para a turma entender. O que é o proselitismo? Inclusive da cadeia, né? E é inafiançável. É exatamente o desrespeito religioso. Então é a ofensa religiosa. É a partir do momento que eu utilizo da fé que eu tenho, como disposição, como uma personalidade, e imponho ela como superior e desprezo as outras. Não há discussão com relação a isso, porque dentro da sala de aula, todo mundo tem sua opinião, mas a partir do momento que eu defendo uma religião específica, eu estou utilizando o proselitismo, isso é crime, porque eu estou ofendendo as demais religiões. Eu não posso simplesmente dizer, olha, isso aqui é macumba. Macumba, para muita gente, acha que é alguma prática de alguma religião africana, mas na verdade é um instrumento musical. Mas quem não conhece vincula tudo o que é religião de matriz africana com macumba. A gente fala os evangélicos, mas quais evangélicos? Pentecostais, neopentecostais, protestantes tradicionais, não protestantes. Então essa construção é muito grande. Então um professor, por exemplo, de uma formação católica, ele terá dificuldade em falar sobre as diferenças das religiões de matriz europeias, ou até mesmo de matrizes africanas. Ele pode falar de catolicismo, mas até dentro do catolicismo nós temos várias vertentes. Nós temos grupos jesuítas, nós temos aí agostinianos, nós vamos encontrar franciscanos, vamos encontrar que trabalham com a renovação carismática católica, nós vamos encontrar os tradicionais. Então, o que é isso? Então, como passar para a sala de aula de forma científica e histórica, sem interferir diretamente no proselitismo ou ofender as outras religiões? Esse é o grande problema da educação no Brasil. O senhor é professor de religião. Sim. Preparado para isso. Qual é a sua religião? Eu tenho minha confissão pessoal, eu sou protestante. Eu sou de formação protestante, sim. Aí o senhor vai dar uma aula, o senhor encara o papel de Maria de uma forma que eu discordo, é isso que eu quero colocar. O senhor vai dizer, não, Maria não tem importância. Aí eu vou dizer, não tem porque Deus não escolheu qualquer uma para ser a mãe de Jesus. Aí como é que nós vamos resolver esse conflito do professor com o aluno? Aí eu boto na prova que Maria tem a importância que o senhor acha que não tem, eu levo 0. E aí? Esse é o grande problema. O professor, nós não podemos desassociar a fé da pessoa. Cada pessoa, ela não pode se desligar da sua fé. Mas o professor, ele não pode estar atrelado a uma religião. Eu não estou dando aula de catecismo, eu não estou trabalhando com formação religiosa. Para isso, as igrejas oferecem escolas bíblicas, cursos de catequese, primeira comunhão, para que se possa processar essas informações de fé. Em sala de aula, não. É o processo histórico. Independente do que eu venha falar a respeito de Maria, a respeito de Siddhartha Gautama, a respeito de Paul Times, seja de qual for, ou Joseph Smith, seja de qualquer religião. Não, o senhor não vai doutrinar, o senhor de forma vai alguma. Relatar a história, o contexto. Ritos, mitos, etos e textos. Nós temos que trabalhar dentro da perspectiva antropológica, dentro da perspectiva hermenêutica. Uma vez eu não posso, única, exclusivamente, mesmo sendo batista de formação, eu não posso, numa sala de aula, doutrinar a teoria ou a teologia batista. Eu tenho que falar a respeito dos textos sagrados, como o Alcorão, eu tenho que falar a respeito da Torá, eu tenho que falar o Bhagavad Gita, né? Então, todas as construções históricas, metodológicas, devem ser desenvolvidas em sala de aula. Mas isso não lhe traz algum conflito, porque o senhor tem convicção religiosa, o senhor tem fé, e fé é uma coisa, Sim. Não é? Como é que o senhor vai desprezar, em qualquer circunstância, a sua fé e a sua convicção? Mas o senhor vai responder daqui a pouco, que a gente vai fazer um breve intervalo e volta já já.